Graças a paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje eu queria contar minha história dentro do sistema religioso e como Deus, Ele abriu os meus olhos. Então os irmãos, as pessoas que me conhecem sabem que nós sempre gostou de estar junto com os irmãos, né, em comunhão, visitando os irmãos e E nessas visitas que a gente fazia, a gente começou a perceber que muitas coisas que era pregado não cumpria. As pessoas iam nas casas das pessoas, faziam promessas e aquilo não cumpria. E com o passar do tempo, as pessoas se esqueciam daquilo que foi prometido. E muitas das vezes pessoas iam visitar os enfermos, pregavam que aquelas pessoas ia ser curado, ia ser liberto. E passava pouco tempo, aquelas pessoas morriam. Eu lembro que uma das visitas que nós fez, uma determinada pessoa pregou para uma pessoa que estava com câncer, que ela ia ser curada, que ela ia ser liberta. E passou 3 dias, aquela pessoa morreu. Então, eu falei, eu não quero ser um tipo de pregador assim, que passa falsas esperanças para as pessoas, que prega a mentira. Então eu comecei a ler as escrituras. Eu comecei a acordar todos os dias às 4 horas da manhã e comecei a ler as escrituras. E eu começo a ler as escrituras em Atos dos Apóstolos, começo a ver ali a formação da igreja, os apóstolos sendo revestidos do poder de Deus, pregando o evangelho, as almas sendo salvas. Eu vejo ali a conversão de Paulo e as viagens missionárias. E eu chego nas cartas de Paulo, as cartas paulinas. Então aí eu começo a ver que tudo aquilo que era pregado nesse sistema religioso era o oposto do que os apóstolos pregavam. Era o oposto do que Jesus havia ensinado. E, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Nesse sistema religioso, eles ensinam as pessoas a ir até a igreja a buscar palavras acerca da sua vida material. Então as pessoas vão até a igreja para buscar com quem casa, se compra, se vende. Eles vão até a igreja para saber da sua vida material. Nada tem a ver com o evangelho. Nada tem a ver com a pregação apostólica de Jesus, dos apóstolos, o que Jesus Cristo ensinou para a sua igreja. Então, o que acontece? Eu vou para as escrituras e vejo o seguinte versículo, escrito assim, ó, lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas a nós as reveladas. Quer dizer, o que está revelado eu devo passar para os meus filhos, para a minha família. Então ali eles fazem o seguinte, no sistema religioso eles invertem as coisas. Eles vão abandonar as coisas reveladas e vão buscar as que estão encobertas, que pertencem ao Senhor. Os irmãos estão compreendendo? E para sustentar esse falso ensino, eles vão criar tópicos de ensinamento que proíbem o estudo bíblico. Então essas pessoas vão ficar nesse sistema religioso sem conhecer nada da palavra de Deus, sem conhecer nada do evangelho, do que os apóstolos ensinaram, do que Jesus ensinou. Por quê? Eles criou o quê? Uma barreira para que as pessoas não conheçam as escrituras, não estudem as escrituras. Então, começa aí, né? E eu estou comparando o que eu estou ouvindo nesse sistema religioso com o que os apóstolos pregavam, né? E quando eu chego nas cartas de Paulo, eu vou ver Paulo em Éfeso dando uma aula, ensinando a palavra de Deus para o povo, por 2 anos. Então, já cai aí o falso ensino que proíbe o estudo bíblico. Eu vou ver os bereanos estudando as escrituras, examinando as escrituras todos os dias, julgando o que Paulo pregava, né? Examinando, conferindo se o que Paulo pregava realmente era verdade, e conferia nas escrituras. Eu vou ver
Jesus falando que o povo sofre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou ver Oséias falando que a nação de Israel foi destruída por não conhecer as Escrituras. E então eu estou vendo que está tudo o oposto do que está nas Escrituras. E eles vão criar outro falso ensino, que é o seguinte: você não pode julgar as pregações. Porque se você julgar as pregações, é blasfema contra o Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui o seguinte: o que o sistema religioso prega é o oposto do que está nas Escrituras. Porque os irmãos bereanos lá, está o quê? Ele está conferindo se o que Paulo prega é a verdade. Então, eu estou estudando as Escrituras, estou entendendo os textos bíblicos e estou comparando o que eu estou ouvindo com o que eu estou lendo nas Escrituras. Então eu chego na parte que no sistema religioso prega salvação por obras. O sistema religioso prega que a salvação é por obras, é pelo que você faz e não pelo que Cristo fez. Quando eu chego nas Escrituras, as Escrituras é claro em falar que a salvação é somente pela graça, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então aqui já tem uma distorção num pilar central do cristianismo, que é o que? Eles trocaram, inverteram as coisas, que a salvação é pela graça, e eles pregam que a salvação é por obras. E as Escrituras é claro em falar que pelas obras ninguém pode ser justificado. Como nós estamos fazendo o devocional agora em Romanos, nós estamos vendo que o homem é justificado somente pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que tentam se salvar pelas suas obras estão separados de Cristo. E eles anulam a morte de Cristo. Porque se a pessoa pode se salvar pelas suas obras, Cristo morreu em vão. Então eu estou vendo todas essas distorções das Escrituras sendo pregado o quê? O oposto do que está na Bíblia. E eu continuo lendo as Escrituras, né? Eu gastei um ano lendo só o Novo Testamento, lendo devagar, pausadamente, compreendendo os textos bíblicos. E eu vou vendo, quanto mais eu leio as Escrituras, eu vejo qual longe está esse sistema religioso das Escrituras, da mensagem apostólica. Os irmãos viram aí, até agora, o tanto de heresias que eu já citei aqui. E esse sistema religioso, ele se denomina como sendo a graça de Deus, o único caminho que leva ao céu. Quando eu estou nas Escrituras, eu vejo que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa instituição, ela se coloca como caminho, ela se coloca como intercessora entre Deus e os homens. Então nós já vemos aqui que essa instituição, ela quer tomar o lugar de Cristo. Ela se coloca como caminho. Em diversos cultos, em diversas visitas, pessoas até usavam versículos, usa até hoje, né, versículos fora do contexto para falar que Deus tem ovelhas em outro aprisco e convém agregá-las aqui nessa instituição. Então quer dizer, eles colocam a instituição como sendo o caminho. Então aqui nós já vemos o que? Eles elevam a instituição acima do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles são exclusivistas, a ponto de falar que as demais religiões não têm a salvação. Tópico de ensinamento classifica as demais igrejas como sendo seitas. Então os seus membros não podem ir visitar outras igrejas. Já vi casos de pessoas ter que levantar na frente do culto, na frente dos microfones, para pedir perdão, porque foi em determinada igreja. Então nós estamos vendo aqui esse sistema religioso, um sistema exclusivista, um segmento seitário. Então, quanto mais eu leio, mais eu tenho certeza. Porque aí eu chego na parte do batismo, né? Que eles pregam a regeneração batismal. A regeneração batismal. Que as pessoas são regeneradas por intermédio do batismo. Que as pessoas são feitas novas criaturas após sair das águas do batismo. Então aqui já é outra distorção bíblica. Eles pregam que
os pecados ficam na água do batismo. E quando eu vou para as Escrituras é claro em falar que Jesus levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Então, quanto mais eu leio, mais certeza eu tenho do que essa instituição está pregando completamente o oposto do que está nas Escrituras. E são diversos falsos ensinos dessa instituição, né? Como eu já falei, da salvação por obras, regeneração batismal, se denomina como sendo a graça de Deus, tópicos que proíbem o estudo bíblico, classificam pecados como falhas e fraquezas. E outro ponto muito triste de ver, que eles criaram um falso ensino chamado pecado de morte. Eles classificam o pecado de morte como sendo o adultério. E com esse falso ensino, irmãos, eles destruiu milhares de famílias, milhares de vidas. Pessoas tiraram suas vidas, pessoas foram para as drogas, para o crime. Por quê? Essas pessoas não tinham mais esperança de salvação. Falsos mestres pregaram para elas que elas não tinham mais esperança de salvação. Então a vida dessas pessoas foram destruídas. Então, irmãos, eles, como pregam salvação por obras, eles vão ter que ocultar doutrinas bíblicas, né? Como confissão de pecado, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega, irmãos, sobre a fé salvadora. Então, são diversas heresias que são pregadas nessa instituição. Então, eu termino de ler o Novo Testamento e começo a ler o Antigo Testamento. E começo a ver que o que é pregado ali é oposto às Escrituras. O que é pregado ali é completamente o contrário do que os apóstolos pregaram. Há uma distorção do Evangelho. Quando a gente chega ali no livro, nas cartas de Romanos, na carta de Gálatas, Efésios, você vai ver que o mesmo que os falsos mestres pregavam lá atrás, é o mesmo que eles pregam. Eles acrescentam algo à cruz de Cristo. Somente o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar. Então você tem que fazer coisas. E como eu falei para os irmãos, eu estou lendo as cartas de Romanos, esqueci de falar aqui, eu começo a encontrar doutrinas que eu nunca vi ouvir ser pregada nessa instituição, nesse sistema religioso, como depravação total, justificação pela fé, salvação somente pela graça, confissão de pecado, né? As cartas ali de João, os pilares centrais do cristianismo. Eu não ouvi ser pregado nesse sistema religioso. Então as pessoas ali não conhecem os pilares centrais do cristianismo, o básico da fé cristã. Então, eu estou lendo e estou vendo que, infelizmente, o que é pregado ali não tem nada a ver com a mensagem apostólica, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. As pregações ali, eles abandonaram a palavra de Deus, que é as Escrituras, e começam a pregar somente, eles estão fundamentados em cima de visões, de revelações, né, de profecias. Então as suas pregações são viradas de cativeiro, são pregações de autoajuda, pregações triunfalistas, são pregações que exaltam o homem. Por quê? A partir do momento que a instituição não conhece o Evangelho, que a instituição não conhece as Escrituras, ela vai adotar esse tipo de pregação, pregações que agradam as pessoas, porque o foco deles são o quê? O crescimento, são o crescimento e satisfazer as pessoas que ali estão, é o quê? O bem-estar das pessoas. Então as palavras vão ser essas. Então aquilo que eu vi lá nas visitas, que era pregado lá nas visitas e não cumpria, eu começo a ver as mesmas coisas no culto público, né? Só que no culto público eles usam outra tática, né? Diferente das visitas, porque na visita é fácil de você ver que aquela profecia, aquela profecia que aquele cidadão fez não cumpriu, porque são poucas pessoas e são pregações geralmente diretas para a pessoa, né? Já no culto é muita gente. Então o pregador ele vai fazer promessa subjetiva,
E como tem muita gente, não dá para saber com quem ele está falando, né? A não ser que é uma coisa que todas as pessoas sabem da igreja, então as pessoas já sabem com quem está falando. Então eles vão fazer promessas, como é feita nas visitas, né? Profecias, e quando as pessoas, essas promessas, elas não cumprem, eles vão colocar a culpa nas pessoas. Você pegou a palavra que não era sua, você pegou uma palavra errada. Então eu começo a ver uma mudança de tática aqui. Por exemplo, as pessoas vão buscar a palavra para casamento, e chega lá, a palavra confirma: pode casar, que foi eu que te preparei esse moço, foi eu que te preparei essa moça. E com o tempo esse casamento se desfaz. Então os pregadores, eles vão sair fora desse problema. De que forma? Eles vão falar que a pessoa pegou a palavra errada. E são assim todas as palavras. Por exemplo, prega-se uma palavra de cura, de libertação no culto, aí aquela pessoa morre no outro dia. Quer dizer, os pregadores vão falar que aquela palavra não era para aquela pessoa. Então eu começo a ver uma forma de sair fora daquilo que eles pregou. Eu começo a ver que o mesmo que acontecia nas visitas é o mesmo que acontece no culto. Só que no culto eles têm uma válvula de escape, porque tem muita gente. E eu começo a ver isso com frequência. Pessoas que muitas vezes buscavam a palavra de mudança, vão mudar para outra cidade. Chegava lá, a pessoa quebrava a cara, né? Perdia tudo que tinha conquistado, e então eles falam: essa pessoa pegou a palavra errada, e por isso que aconteceu isso. Então eu começo a ver as mesmas coisas, e geralmente eles vão usar uma outra tática também, que a palavra não cumpriu naquela pessoa porque ela não teve fé. Então eles vão jogar a culpa da palavra não ter cumprido na própria pessoa. Então, irmãos, eu começo a ver que o que eles pregam nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver com a mensagem dos apóstolos. E eu, como já falei para os irmãos, estou lendo o Antigo Testamento. Termino de ler o Antigo Testamento completo, e como eu vi que o lugar que eu estava completamente fora das Escrituras, longe do Evangelho de Jesus Cristo, muito longe, mas muito mesmo, distante. As pessoas estão ali fundamentadas nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, desconhecem o Santíssimo Evangelho. Por quê? Eles adotam um sistema de usos e costumes, doutrinas criadas pelos homens. E o que acontece? Essas pessoas acreditam que, cumprindo essas normas, essas regras que foi criada pela instituição, eles são cristãos. Por quê? Porque eles acreditam que ser cristão é isso. Adotar um sistema de legalismo: você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por quê? As pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem as cartas paulinas. Porque quando por quê? Porque as pessoas não conhecem. Porque essa instituição, ela prega contra o estudo bíblico. Ela não tem estudo bíblico, enquanto todas as demais igrejas têm. Ela não tem, e ela proíbe. Então as pessoas, elas vão ler as Escrituras com a lente da religião. Elas vão seguinte, ler versículos fora do contexto, sem entender o que veio antes e o que vem depois. Por exemplo, elas vão ler um versículo aqui, outro versículo ali. Eles vão abrir as Escrituras como sendo um livro qualquer. Por exemplo, vamos começar Romanos, vamos começar do capítulo 1, né? Em vez dele pegar o porquê que Paulo escreveu aquele livro, em vez dele entender para quem está sendo escrito, então eles não vão entender isso. Aonde começou a história de Romanos? Aonde começou a história de Coríntios? Lá nas viagens missionárias de Paulo, né? Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Eles não vão ler lá Atos dos Apóstolos para entender Coríntios, para entender Efésios, né? As viagens missionárias de Paulo. Não, eles já vão abrir ali direto, ler um versículo e vão interpretar aquele versículo em cima de muitas vezes sonhos, de visões, revelação, né? Eles não vão entender o contexto. Então por isso eles não vão entender a carta que eles estão lendo, porque muitas vezes eles vão interpretar a carta em cima de um verso. Então eles não vão entender, porque a Bíblia não interpreta dessa forma. Você tem que ler todo o texto,
todo o texto, toda a carta, né? Não em cima de versículos isolados. Então eu pego e vou agora para a internet, para procurar pregadores que pregam o que eu estou lendo, que prega o Evangelho, que prega a mensagem apostólica. E chegando na internet, eu encontro homens como Paulo Júnior, Porsche, Augusto Nicodemos, Hernandes Lopes, homens que pregam o Evangelho, homens que pregam a mensagem apostólica. E não como a instituição que eu estava, que pregava a mensagem para agradar as pessoas. E que doutrinas para eles são usos, costumes e doutrinas humanas, que não têm amparo nas Escrituras. Então, eu começo a ver esses homens pregando, e fico maravilhado. Por quê? Eles vão pregar o que o apóstolo Paulo pregava: salvação somente pela graça, justificação pela fé, depravação total. Vão pregar sobre confissão de pecado, coisa que na religião que eu estava não pregava. Então, a partir do momento que eu conheço esses homens que pregam a verdade, que pregam a mensagem apostólica, agora eu vou começar a conversar com alguns irmãos, já com conhecimento pleno das Escrituras. Eu vou começar a conversar com alguns líderes, né? E falar para eles: nós estamos sendo chamados de seita. Por quê? O que vocês estão pregando estão fora da palavra de Deus. O que os irmãos estão pregando, salvação por obras, está fora da palavra de Deus. A salvação é pela graça, é pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Mas esses líderes, eles vão sair em defesa da instituição e não da palavra de Deus, e não da verdade. Até um deles me falou: mas se nós pregar salvação pela graça, o povo vai cair na libertinagem. Por quê? Porque o povo não conhece o Evangelho. Essas pessoas não foram regeneradas, essas pessoas não foram transformadas. Até se os irmãos acompanhar o devocional passado, eu entrei um pouco na parte do batismo, que eles pregam salvação por meio do batismo. Eles não estão preocupados em pregar o Evangelho para que essas pessoas sejam salvas. Não, a preocupação deles são batizar pessoas. E por isso eles vão em pessoas que estão enfermos e vai lá e batiza essas pessoas sem conhecer nada do Evangelho, porque eles têm o batismo como um meio de salvação. Vamos ver o apóstolo Paulo, falando, né, que a preocupação dele era pregar o Evangelho e não batizar pessoas. Mas esse sistema religioso, ele é diferente. Por quê? A preocupação dele é o crescimento, é batizar pessoas, porque o foco deles é construir igrejas, é crescer. Então, eu começo a conversar com esses líderes e eles apontam de não querer mais falar sobre as Escrituras, né? Então, aí começa o meu processo de saída. Por quê? Eu vi que não tinha como conversar com esses homens biblicamente. Por quê? Quando você ia para as Escrituras, mostrava o que estava escrito, eles contrapunham com o quê? Com o que a religião ensinava. Então, entre o que o apóstolo Paulo ensina, o que os apóstolos ensinam, o que Jesus ensina, eles ficam com o quê? Com o que a instituição ensina. Então aí deu-se o meu processo de saída. Eu vi que não tinha como. Por quê? Como eu já falei para os irmãos, eu vi que estava distante do Evangelho, completamente o oposto do que o apóstolo Paulo pregava. E sem contar outros, são diversos falsos ensinos, falas, né, que se prega ali, como a ceia do Senhor, ali, a transubstanciação, né, onde o pão se transforma no corpo, o vinho se transforma no sangue, e ele se denomina ser a graça de Deus, né? Quem nasce ali, eles falam que nasceu na graça, e quando você vai para as Escrituras, fala que todos nós nascemos no pecado, todos nós somos pecadores. Eles se classificam como não sendo pecadores, que após o batismo comete erros e fraqueza. Então são muitas heresias, muitas coisas opostas às Escrituras. Então, meus irmãos, e foi dessa forma que deu-se o meu processo de saída. Eu comecei a discipular o meu filho, a explicar para ele, a ensinar as principais doutrinas do cristianismo, que era o quê?
a salvação pela graça, a justificação pela fé, a depravação total, né? E comecei a procurar igrejas bíblicas. E quando eu encontrei, eu se desliguei desse sistema religioso. Então, dessa forma foi a minha saída, porque eu vi que o qual distante estava essa denominação do Evangelho, porque eles não pregam o Evangelho, mas sim eles pregam bens materiais, coisas terrenas, né? Eles não têm a preocupação de pregar, de conhecer, de entender os textos bíblicos para pregar o que está nas Escrituras. Então foi dessa forma que se deu a minha saída e por esse motivo. Então eu hoje senti de falar essa parte para os irmãos, porque muitos irmãos não sabem, né, o porquê, o que aconteceu, mas foi isso, irmãos. Foi por causa das Escrituras, foi por causa da verdade, foi por causa do Evangelho. Foi porque eu comecei a ler e entender as Escrituras. E muitas das vezes você ia naqueles cultos e você via que o pregador, ele pregava o oposto do que estava escrito. Muitas das vezes ele pregava a mentira e as pessoas se exaltavam, glorificando, dizendo estar glorificando a Deus. E você, conhecendo as Escrituras, via que o que aquele pregador estava pregando estava completamente fora das Escrituras. Mas como as pessoas não conhecem as Escrituras, eles estão voltados a sentimentalismo, emocionalismo, então eles começam a glorificar a Deus. Como o profeta Jeremias falou, o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Então você não pode fundamentar a sua fé nos seus sentimentos, na sua emoção, mas a sua fé tem que estar centrada, fundamentada na verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, esse foi o meu desligamento e comecei a frequentar uma igreja bíblica. E como é uma igreja bíblica? Você vai chegar lá, eles não têm preocupação de batizar as pessoas, não. Eles vão discipular as pessoas, vão ensinar as doutrinas básicas da fé, os pilares centrais do cristianismo. E com o tempo, que for ensinado, que essas pessoas forem discipuladas, compreender o Evangelho, aí aquele líder que estiver na frente, ele vai chamar essas pessoas no particular para ver se essas pessoas realmente compreenderam o Evangelho e vai começar a fazer perguntas, perguntando o que é o Evangelho. Eles vão começar a perguntar de que forma que as pessoas são salvas. E você vê uma preocupação com esses pastores bíblicos, né? Para ver se realmente essas pessoas compreenderam o Evangelho, para que elas possam ser batizadas, diferente lá do sistema religioso. No sistema religioso, eles não têm essa preocupação, eles saem batizando qualquer pessoa que chega. Até um tempo atrás, dentro do sistema religioso, eles batizaram uma pessoa que ele era um benzedor. Esse cidadão não conhecia nada do Evangelho. No outro dia ele está lá benzendo as pessoas. Por quê? Ele apenas tomou um banho. Ele não compreendeu o Evangelho. As pessoas que estão lá sabem disso. Ele continuou fazendo o seu trabalho de benzer as pessoas. Por quê? Ele foi batizado sem compreender nada do Evangelho. Ele não foi regenerado, ele não foi transformado. Então ele continuou indo nesse sistema religioso e fazendo outro trabalho dentro da casa dele, benzendo as pessoas. Então, irmãos, é gravíssimo o sistema religioso. Ele está levando milhões de pessoas ao inferno, à condenação, porque as pessoas, elas não conhecem as Escrituras. Esse sistema religioso, eles abandonou a verdade. Por quê? A verdade, irmãos, muitas das vezes, ela vai dividir pessoas. A verdade, ela vai confrontar as pessoas. Por quê? As pessoas querem um lugar que prega o que elas querem. As pessoas querem o quê? Estar num lugar que alimenta o ídolo do coração humano. Mas a verdade, a palavra de Deus, ela quebra, ela derruba os ídolos. Ela confronta o pecado que está nas pessoas. Mas o sistema religioso, ele alimenta esse ídolo que está no coração humano,
que busca grandeza, status, poder. Então, se a pessoa não conhece a palavra de Deus e ela vai procurar uma instituição, uma denominação, ela vai procurar uma denominação que prega o que ela quer, que prega o que agrada o seu coração. E o seu coração é enganoso. Eles vão procurar pregadores que pregam sobre a sua vida material, que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai melhorar, que Deus vai virar o seu cativeiro, que Deus vai te exaltar. Porque quando esses pregadores começam a pregar promessas humanas, essas pessoas se exaltam. Essas pessoas começam a sapatear dentro da igreja, porque alimentou o ídolo do coração humano. Mas a mensagem apostólica, a mensagem de Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Nada. Os cristãos no passado tinham suas casas tomadas. Os cristãos no passado eram martirizados. Você vai ver, Isaías foi cerrado no meio. Os cristãos do passado eram jogados nas arenas. Irmãos, isso que é pregar nesse sistema religioso, nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ver Tiago morto à espada. Você vai ver Estevão apedrejado. Você vai ver como morreu os apóstolos de Jesus Cristo, crucificado, decapitado. E o sistema religioso prega o quê? Exaltação humana, virada de cativeiro. A roda gigante vai girar, hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. Nada tem a ver, irmão, com as escrituras, com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse foi o meu desligamento do sistema religioso. Por quê? O mais importante, irmão, é a verdade. O mais importante é estar em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. E não o oposto disso. As pessoas acham que o importante é de estar no sistema religioso. Por quê? Muitas das vezes esses sistemas religiosos, eles são bem organizados. Eles são bem fundamentados. Só que não estão fundamentados na verdade. Por quê? Eles abandonaram a palavra de Deus. Estão fundamentados em visões, revelações, e não na verdade, e não na palavra de Deus. Geralmente esses movimentos religiosos, essas seitas, elas foram fundadas por visões, por revelações. E o que Paulo fala? Ainda que um de nós, ou um anjo, desça do céu, pregando outro evangelho, seja anátema, maldito. Então, irmãos, assim se deu o meu desligamento dessa instituição. Porque eles abandonaram a verdade, trocaram a verdade pela mentira, pelas supostas revelações. Como eu disse para os irmãos, diversas pregações que não cumprem e as pessoas muitas das vezes passam um tempo, não se importam com isso. Naquele momento dessas pregações mentirosas, as pessoas pulam, gritam, sapateiam, e com o tempo elas não cumprem, e aquelas pessoas, eles dão uma desculpa para aquilo que não aconteceu, para aquilo que não cumpriu. E muitas das vezes acontece também, essas promessas, muitas das vezes acontece, mas nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ensina as pessoas a ir na igreja a buscar adivinhação sobre o seu futuro, como nós lemos aqui em Deuteronômio, claro, que aquilo que está encoberto não pertence a nós. Eles abandonaram a verdade revelada nas Escrituras, a lei preceptiva de Deus, para buscar a lei decretiva de Deus. Então, irmãos, é gravíssimo. Eu queria que os irmãos pegassem esse vídeo, compartilhassem com os demais irmãos que estão sendo enganados dentro dessa instituição e estudassem as Escrituras. Ouvisse esses pregadores que pregam pregações expositivas e compare o que eles estão pregando com a mensagem que os apóstolos pregaram, para ver se confere. E compare o que seus líderes estão pregando aí com o que os apóstolos pregaram, para ver se tem alguma coisa a ver o que eles pregam com o que os apóstolos pregaram. Eu tenho certeza que se os irmãos for para as Escrituras, se os irmãos comparar, como eu comparei aqui, o que esses homens pregam com a mensagem apostólica, os irmãos também verão que esse sistema é um sistema enganoso, que tem uma aparência, porque eles se preocupam com a estética, né? Com a organização, mas não estão fundamentados na verdade.
Então, este é a minha história dentro desse sistema religioso e esta foi a minha saída. Quando eu compreendi as Escrituras, quando eu compreendi a verdade, eu me desliguei desse sistema religioso. Então, que Deus possa libertar os irmãos desse sistema religioso, desse sistema enganoso que prega o oposto do que os apóstolos pregaram. E uma coisa é, irmãos, se os irmãos continuar enganados nesse sistema religioso, os irmãos serão levados ao inferno. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se os irmãos crerem na mentira, os irmãos serão levados ao inferno. Porque o pai da mentira é o diabo. E o que se prega aí não está fundamentado na verdade. Essas aqui foram algumas heresias que tem aí dentro, mas tem mais, muitas. E nos cultos, nas pregações, dia a dia, boca a boca, prega-se completamente o oposto do que está revelado nas Escrituras. E que Deus, como me libertou, liberte os irmãos também, através da palavra de Deus, através da mensagem apostólica, através do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. E até o próximo vídeo.